Olá! Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula, mais uma live da nossa maratona do seguro de vida, maratona da carteira vitalícia. Vamos entrando aí. Bom dia, gente. E qual que é o benefício dessa maratona, gente? Então deixa eu contar aqui para vocês rapidinho, tá? Vai ser aqui que eu vou trazer muitas dicas para acelerar aí o processo da construção da sua carteira de seguros de vida, para que você possa ter uma carteira grande, né, saudável e que vá te garantir uma renda, aquela renda que vai te possibilitar uma tranquilidade agora e no futuro também, né? Então esse é o objetivo principal da nossa maratona aqui que vai acontecer durante essa semana inteirinha e a próxima semana também. E tem bastante gente nova, muitos colegas aí novos chegando. Então, para quem não me conhece ainda, né, eu sou Antônia Oliveira, eu me dedico a ajudar os colegas corretores nesse processo de construção da carteira, sou especialista em seguros de vida, então sejam muito bem-vindos, bem-vindas se você está chegando agora. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema mas muito importante para a construção aí da carteira de seguros de vida. O maior obstáculo hoje, né, um dos maiores obstáculos do colega corretor é não enxergar o potencial da própria carteira, né? Então, provavelmente você agora está escutando aí, está pensando: mas a minha carteira não tem clientes para seguro de vida, né? E se você pensa assim, pode ter certeza que muitos colegas pensam assim também e não enxergam aí o potencial das suas carteiras. E é por isso, gente, que eu digo que é um obstáculo, tá? É um obstáculo que impede você, muitas vezes, de crescer e de se desenvolver, de ter aí uma renda mensal e vitalícia, tá? Então, assim, por que trabalhar a carteira é importante? Primeiro, tá, gente? Como que a sua carteira não tem clientes de seguro de vida? Se o seguro de vida é importante para todo mundo, todo mundo deveria ter seguro de vida. Então, se na sua carteira tem clientes jovens, eles devem fazer seguro de vida. O risco hoje que o jovem corre viajando mais, tendo mais atividades, os jovens hoje a gente percebe que as doenças, né, elas se tornaram recorrentes e diminuíram a faixa etária. O que antes acontecia quando as pessoas tinham lá os seus 30, 40, 50 anos, agora a gente já vê, né, muitos jovens desenvolvendo certas doenças com 20, né, 25 ou até menos. Então, assim, é importante para o jovem ter também, sem contar, né, viaja mais, então se expõe mais também a acidentes e tá começando a vida. Se acontece alguma coisa com seu cliente aí que é jovem, talvez ele não tenha mais condições financeiras de dar sequência, né, para a sua caminhada. É diferente muitas vezes daquele cliente que ele já tem um potencial, ele já tem um poder aquisitivo, uma certa estabilidade. Então, se acontecer alguma coisa, ele até vende os bens e recupera, mas e o jovem que está começando a vida? Então, se você tem clientes jovens, você tem um grande potencial aí na sua carteira. Se você tem clientes que têm família, da mesma forma. Porque quem tem família tem que se preocupar, né? Deve se preocupar. É importante ter seguro de vida para amparar financeiramente caso venha a faltar. É importante para proteger, né, a sua renda.
porque e o seu patrimônio, porque se Deus o livre, mas se acontece alguma coisa com o provedor aí da família, como que ele vai se manter e manter a sua família para o resto da vida, gente? Então percebem a importância. Ah, mas Antônia, eu não tenho muitos clientes que têm família, mas eu tenho muitos clientes aí que são solteiros, né? Enfim, né? Não são jovens, tão jovens, mas são solteiros. Gente, muitas vezes quem é solteiro e diz pra você que não tem dependente, também não tem a quem recorrer se acontecer alguma coisa, né? Então imagina aí o seu cliente, 35 anos, solteiro, diz pra você: ah, mas eu não preciso de seguro de vida, eu não tenho ninguém que dependa financeiramente de mim. Ok, e aí se acontece algo com ele, se acontece um imprevisto, uma invalidez, um diagnóstico de uma doença grave, se ele não tem dependente, e ele vai ter alguém para cuidar dele? Ele vai ter alguém para ajudá-lo financeiramente? Porque se ele não está preocupado com alguém que dependa dele, muito provavelmente ele também, né, não tem alguém que se preocupe com ele. Então, veja que tem potencial de negócio para quem não tem, né, para quem é jovem, para quem é solteiro e não tem filhos, para quem tem família, para empresa. Gente, hoje o empresário, ele tem um grande risco, né? Diariamente. E não importa se tem um funcionário, se tem 5, se tem 10, se tem 15, não importa. O risco é o mesmo. E um imprevisto que aconteça com um funcionário, uma ação judicial, pode quebrar com você, inclusive, que é corretor, se não tiver seguro, e pode quebrar com qualquer empresa. E não importa se é 1 ou se é 2 ou se é 3, tá, gente? Porque as empresas dependem do seu caixa. E aí uma quebra de caixa, o que acontece? Tem que trabalhar, às vezes, anos a fio para tirar o prejuízo. Então, assim, tem muito potencial. Trabalhar a carteira é uma das coisas mais importantes que eu indico você a fazer, né? Então não me diga que você não tem clientes na sua carteira para seguro de vida, porque eu já disse aqui para você que todo mundo precisa, é importante para todo mundo. Então, com certeza, não importa se a sua empresa tem menos de 1 ano, se a sua corretora tem mais de 1 ano, se a corretora tem 2, 5, 10, 15 anos, né? Não importa o tamanho da sua corretora e o tamanho da sua carteira. Eu tenho certeza que você tem clientes potenciais aí nela, tá? Então começa a olhar aí com carinho para sua carteira. E assim, né, gente? Todos deveriam ter, independente do padrão de vida e do estado civil, quando a gente fala do individual. Porque às vezes você pensa, mas o cliente tem um poder aquisitivo alto, então ele precisa para proteger o patrimônio. Mas o cliente não tem dinheiro. Então, se ele já não tem dinheiro, imagina se acontece um imprevisto. Então, isso tem que estar aí na ponta da língua sempre, tá? E eu digo para os clientes, né, que não trabalham, para os colegas que não trabalham a sua carteira, e eu gosto muito de usar a história do pescador, tá? Gente, imagina que você é um pescador, tá? Que é a sua corretora, que você aí é o pescador da sua corretora. Então, se você quer buscar peixe e os peixes são clientes, e você tem um açude na tua frente que você pode pescar com a vara, você pode fazer assim e pegar um montão de peixe. Quem tá aqui entende de pescaria vai me entender, o meu pai é pescador e eu sei o que eu tô falando, tá? Então assim, se você pode pegar o peixe com a vara, né? Se você pode lançar a rede, né, na tua frente e sair dezenas de peixes, por que Cristo que você vai pegar e vai ir em outro açude? Me conta, André, por quê? Se você tem uma corretora, você tem uma carteira, né? Por que você vai ir fora procurar clientes se você tem clientes dentro da sua carteira? Por que o pescador vai em outro açude pescar de vara, se ele pode jogar a rede no açude dele e pegar um montão de peixe? Eu não entendo, mas a gente vai conversar bastante sobre isso aqui hoje.
E eu vou dar algumas dicas aí para você começar a trabalhar a sua carteira. Gente, a sua carteira, ela é um tesouro, tá? Ela é um verdadeiro tesouro, daqueles que os piratas ficavam buscando no fundo do mar. Só que você precisa enxergar isso, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês, inclusive, uma historinha. Eu fui numa palestra no ano passado do Pedro Superti, talvez vocês conheçam ele, que é um especialista em diferenciação, né, em marketing de diferenciação. Aí eu fui na palestra do Pedro e ele contou, né, uma historinha que eu vou compartilhar aqui, que eu vou dizer para vocês, tá, gente? Eu, de fato, não sei se essa história aí que o Pedro contou, ela é verdadeira, ou se ele realmente fez aí para trazer algum ensinamento, mas fez todo sentido, então eu vou compartilhar. Olha só, ele contou o seguinte, que ele, né, foi trabalhar lá nos Estados Unidos com um mentor, né, uma pessoa muito conhecida e uma pessoa, né, com um poder aquisitivo elevadíssimo, assim. E esse mentor, ele mentorava outros jovens, então o Pedro estava lá juntamente com, né, mais, sei lá, 8, 9 jovens sendo mentorados por essa pessoa, por esse cidadão aí. Em determinado momento, né, do processo lá de aprendizado deles, esse senhor que colecionava diamantes, ele disse o seguinte para esses jovens: olha, eu coleciono diamantes, eu sou apaixonado por diamantes e hoje eu vou dar uma oportunidade para vocês. Dentro dessa caixinha aqui tem tantos diamantes falsos e só tem um verdadeiro, tá? Então eu vou passar essa caixinha e vocês vão olhando de um a um em fila aqui, como vocês estão sentados. E quem descobrir qual que é o diamante verdadeiro, que vale $1 milhão, vai ficar com esse diamante para sempre. Então o Pedro contou isso e ele contou e foi muito engraçado, né? Porque na época ele não tinha, ele diz, um pinto para dar água, né? Não tinha nada de dinheiro, gente. Então ele queria muito descobrir o tal de qual que era o diamante verdadeiro. Passou um, passou dois e não chegava na vez dele e ele torcendo para que ninguém descobrisse. Mas ele via que dentre aquelas pessoas existiam pessoas que estavam sendo mentoradas por esse senhor e que já vinham de família rica, né? Então ele pensou, caramba, a fulana ali vai descobrir qual que é o tal do diamante, né? Porque ela já vem de família milionária aqui nos Estados Unidos e eles têm diamantes, então ela vai saber. Bom, resumindo, tá, gente, pra gente não se prolongar muito, o que aconteceu? O diamante chegou no Pedro, resultado, ele também não, ninguém descobriu qual que era o diamante verdadeiro. No fim, esse senhor disse o seguinte, olha, eu imaginava que vocês não iam descobrir, né? O diamante, ele tem uma característica, se você colocar no dente, eu não vou lembrar exatamente qual que era a explicação que ele deu técnica, tá, gente? Não tem o diamante. E aí o que aconteceu? Ele disse que se colocasse no dente, ou sentia que era gelado ou quente, alguma coisa nesse sentido, mas que para você saber isso, você precisava ter conhecimento, né? E aí quando ele disse, quando ele terminou de contar essa história, ele explicou a moral. A moral é que se você não tiver conhecimento, você não vai encontrar os diamantes que passarem pelo caminho, né? Você vai chutar diamante. Então quando eu falo para vocês que a sua carteira, a carteira da sua corretora é um tesouro, é porque ela é. Mas você só vai descobrir, você só vai entender isso quando você tiver conhecimento. E quando que você vai ter conhecimento? Quando você começar a praticar, quando você começar a oferecer, quando você começar realmente a vender. E aí você vai entender de produto e a cada tipo de produto que aparecer lá na sua frente, você já vai lembrar, pô, isso é importante para tal cliente. Eu conheço o meu cliente, esse cliente, determinado cliente da minha carteira, e eu sei que esse seguro vai atender a necessidade dele. Então assim, gente, conhecimento é tudo, tá?
Então, se você quer realmente construir a sua carteira grande, saudável de seguros de vida, se você quer ter uma renda vitalícia para pagar todas as suas contas fixas e mais um pouco, você precisa se dedicar, tá? E oferecer mesmo. E ontem eu contei aqui, inclusive, eu falei para vocês uma outra história rapidinho, né? Que quando eu tinha lá os meus 10 anos, que me passaram uma receita, né? Uma receita de bolo, eu era apaixonada por bolo de laranja, e na receita dizia 6, né? Entre todo o resto, 6 ovos inteiros. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei, né, no liquidificador os 6 ovos inteiros com casca e tudo. E não é assim, né, gente? Claro que não. Mas eu não sabia, eu segui à risca a receita. Então, mesmo com a receita, a gente precisa praticar. Então, tudo que você escutar, tudo que fizer sentido, você precisa ir lá e fazer. Resumo, você precisa oferecer, né? E o que eu vejo muito aí os nossos colegas dizendo é: mas Antônia, eu acho que é melhor trazer clientes novos. Gente, então pensa comigo, tá? Deixa eu tomar um gole de café aqui que a garganta secou. Oi, Eduardo, eu sempre paro e vejo você, viu? Oi, Deise e André, tudo bem com vocês? Manda um certinho aí pra mim. Gente, olha só. Pensa comigo, tá? Você acha que é melhor trazer clientes novos? Tem 4 tipos de clientes. Eu vou explicar esses tipos agora para vocês. Tem um cliente que ele conhece você, tá? Conhece lá Trigger Seguros, mas não conhece o Eduardo. Conhece a empresa, já ouviu falar, já viu alguma ação de marketing, vê nas redes sociais, algum amigo teve seguro lá na Trigger. Então, de alguma maneira, esse cliente, ele já ouviu falar da sua empresa, mas ele não conhece você. Então, assim, conhece a Trigger, não conhece o Eduardo. Tem chance de você vender para esse cliente? Claro que tem. Mas as chances não são tão grandes assim, porque não conhece o Eduardo, conhece a Trigger. O outro tipo de cliente conhece o Eduardo. Pô, já trabalhei com o Eduardo há muitos anos atrás. Pô, fiz um curso com o Eduardo uma vez. Pô, gente fina o Eduardo, gostei dele. Estudei com o Eduardo, mas eu não conheço a Trigger Seguros. Então o cliente, gente, ele conhece você, mas ele não conhece a tua empresa. Isso já não dá tanta credibilidade, né? Porque quando o cliente conhece a empresa, é melhor. Então, assim, qual que é a chance de você vender para esse cliente? Existe chance? Claro, sempre existe. Mas a gente sempre trabalha as melhores chances e as maiores oportunidades. Então, o que acontece? Conhece o Eduardo, não conhece a empresa e não conhece o Eduardo. E aí tem mais um tipo de cliente, gente, que é aquele que não conhece nenhum dos dois. Nunca ouviu falar na vida. Quem que é Eduardo? Não sei quem é Eduardo. Trigger Seguros? Nossa, nunca ouvi falar na minha vida nessa corretora. E aí eu pergunto para vocês, o cliente não te conhece, o cliente nunca ouviu na vida falar no nome da sua corretora. Tem chance de você fechar com esse cliente? Tem chance, gente? Me responde aí. O que você acha? Claro, sempre tem chance, né? Lembra que eu disse? Mas elas são muito pequenas, infinitamente menores do que se o cliente conhecesse você ou a sua empresa. E aí tem o quarto tipo de cliente. Tem o cliente que conhece você e a sua empresa. E quem que é esse cliente? É o que está na sua carteira. É o que está na carteira da sua corretora. E qual que é a chance desse cliente fechar com você? Muito maiores do que o cliente que só conhece você, ou que só conhece a sua empresa, ou que não conhece nenhum dos dois. Então, perceberam agora por que você não deve ficar só procurando clientes novos, clientes novos, clientes novos
e não olhar para o que você tem em casa, né? Para o seu açude, onde você pode pescar de rede, né? Para o seu mar ali, onde o tesouro tá lá embaixo, você tem certeza, tá lá, mas você precisa ir atrás dele. Porque nada nessa vida é fácil, tá, gente? Você vai ter que trabalhar igual o cliente, mas as chances são maiores. Então, é por isso que eu sempre vou defender que você trabalhe a sua carteira, né? E outra objeção que eu escuto muito, tá? É quando o colega diz assim, mas Antônia, pô, eu vou oferecer seguro para o cliente depois que ele fechou, né? Quando ele fechou aqui comigo o seguro de outros ramos, e aí eu não me sinto confortável porque me parece que eu vou me queimar com o cliente, né? Eu escuto muito isso, gente. Faz sentido aí para vocês? Vocês também têm essa dificuldade, vocês têm esse obstáculo de pensar que não pode oferecer um outro produto, que não pode oferecer seguro de vida porque o cliente já está fechando com você? Então, se você tem essa dificuldade, essa objeção e essa crença limitante, vamos desfazer e desmistificar isso agora, tá? Porque assim... o cliente que ele já fechou, ele acabou de fechar o seguro com vocês, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre como que funciona o processo de venda, tá? O cliente que já fechou, ele tá muito mais propenso a fechar um outro produto. Porque o que que acontece, gente? O ato de comprar, ele causa uma dor. Então, por exemplo, assim, eu me mudei agora e a gente teve que comprar muita coisa nova para casa. E aí você começa a analisar, pô, mas será que eu vou trocar mesmo a TV? Será que eu mando fazer tal armário? E aí isso me causa uma dor, porque quem já mobiliou uma casa, né, sabe o quanto realmente é caro, o valor é elevado. Então eu penso, pô, será? Mas quando eu decido que eu vou trocar a TV, e eu vou lá e compro a TV, e muitas vezes daí o vendedor me mostrou a TV e eu já gostei daquela, porque eu já, né, tô consciente de que eu quero comprar e que eu vou comprar a TV, aí ele vem e me mostra uma com valor mais alto, uma melhor. 1001 utilidades, você vai assistir Netflix assim, assado, de tal jeito, de tal maneira, Full HD, não sei o que. Eu quero essa. Daí tem um suporte aqui, não sei o que lá. Aí compra o suporte também. Por quê, gente? Porque depois que você superou a dor de saber que você tem que comprar algo, que você precisa de algo, vem o prazer. E depois que você sente o prazer da compra, aí você compra mais. Né? Você compra o suporte da TV, você compra o seguro de vida, você compra o seguro da residência. Então, no momento da renovação, é o melhor momento para você abordar o cliente, para você agendar uma visita e falar sobre outro produto, porque ele já comprou de você, né? Ele já comprou e quem compra, compra de novo. Agora, quem ainda não comprou, aí sim é mais difícil, tá? E outra coisa, gente... o cliente que ele tem um produto só com você, ele só tem o seguro do auto ou ele só tem o seguro da residência, esse cliente, ele não é teu cliente. Me desculpa te falar, tá? Eu sei que dói ouvir isso. Eu já ouvi isso também. O cliente que ele tem apenas um seguro com você, ele está teu cliente. Ele não é teu cliente. E se você não oferecer o seguro de vida para ele, muito provavelmente o colega vai oferecer e vai fechar. E aí sabe o que vai acontecer? No ano seguinte, ou seja lá quando for a data de vencimento do seguro que você detém a apólice, o cliente ele vai olhar lá para o outro corretor que fechou o vida e vai dizer, tá vencendo o meu seguro, você pode cotar? Muitas vezes o cliente nem pediu, mas ele confiou tanto porque ele teve uma abordagem de uma pessoa que se preocupou com ele e com a proteção dele. Então o cliente lembra e pede cotação. Então, gente, se atenta muito para isso, tá?
O cliente que tem um seguro só com você, ele não é teu cliente, ele está teu cliente. Se você não oferecer, o colega vai oferecer e ele vai acabar levando os outros ramos que você tem também. Então, assim, dois obstáculos aí que vocês tinham e perceberam que não tem o porquê você ter, tá? É para oferecer sim para o cliente que está renovando. E agora você está pensando assim, tá, Antônia, mas e daí como é que eu faço, né? Como é que eu resolvo isso? Bom, você já entendeu que é importante trabalhar a carteira. Então, assim, gente, trabalhar as pessoas que já te conhecem, as pessoas que já confiaram em você uma vez, né? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a tua carteira e segmentar ela. Você tem que analisar lá o que você tem, quais clientes que você tem, se você tem mais empresários, se você tem mais pessoa física, se você tem clientes de baixa renda, alta renda, se você tem clientes com faixa etária, né, clientes mais jovens, consolidados financeiramente, e você precisa fazer uma divisão aí, segmentar esses clientes para que você possa trabalhar de uma forma mais efetiva, né? Porque se você sair de fato ligando para todo mundo, agendando visita com todo mundo, sem seguir um certo padrão, e quando eu falo padrão, eu falo no sentido assim, se você fizer 10 visitas em sequência com pessoas jovens, né, para ofertar seguro de vida, vai estar muito fresco na tua memória os argumentos que você vai usar. Então, pega uma sequência, pessoas jovens, empresários, né? Agora eu vou trabalhar advogados, eu tenho vários advogados na minha carteira, então segmenta a tua carteira, tá? Oferece no fechamento, oferta o seguro de vida, agenda uma visita depois que o cliente fechar o automóvel, residencial, empresarial, ou seja, o que for com você, tá? Outra estratégia que você pode adotar é fazer o seguinte: no momento que você viu ali, né, qual que é a tua carteira, quem são aí os seus clientes, você pode fazer a seguinte estratégia: eu vou ligar 6 meses antes do vencimento. Então você pega todos os clientes que têm o vencimento do seguro em agosto, por exemplo, e você vai ligar em fevereiro, tá? 6 meses antes. Por quê? Porque já pagaram a parcela do seguro. Então não vai ter aquela desculpa de, mas eu ainda tô pagando. A maioria, a gente faz em 4 vezes, 6 vezes aí. Aí, ou você pode trabalhar 6 meses depois também, né? Então, pode pegar a carteira 6 meses antes, 6 meses depois, trabalhar na renovação. Então, assim, tem N maneiras de você trabalhar. Outra coisa, tá? A gente faz uma lista. Eu sempre, toda a minha vida, trabalhei com lista. Faz no Excel mesmo, tá? Coloca os seus clientes em uma listagem que você consiga fazer observações, por exemplo. Então, você pegou lá sua carteira 100 clientes, um exemplo, tá? E aí vai ter lá a Adriana, a Amanda, o Danilo, o Claudemir. E aí você vai colocar as informações, gente. Eu sei que a Amanda tem filhos, eu sei que o Danilo, ele é solteiro, eu sei que o Claudemir, ele é empresário. E aí você vai anotando até o time que a pessoa torce, porque quando você fizer o contato, quanto mais informações você tiver, mais a pessoa vai se sentir importante, né? Na hora da conversa, da abordagem ou até mesmo da negociação. Então faz isso, tá? Coloca todas as informações e define um horário para trabalhar essa carteira. Porque se você não se regrar em ter um horário, em definir, em colocar uma prioridade, você não vai dar sequência. Se você disser ao Léo simplesmente, eu vou começar a trabalhar minha carteira, e você vai fazer 10 ligações, pegou o teu sistema de gestão lá, listagem de clientes e começou sem nenhuma estratégia, não segmentou nada, tá ligando ao Léo para qualquer cliente, um cliente que não é da sua região, daí no outro dia já liga para um que é próximo, aí já liga para um cliente baixa renda, depois já para um alta renda, não vai dar certo, você vai se perder no meio do caminho.
tá? Não vai criar um raciocínio, um entendimento que vai elevar o teu nível para você poder negociar com esses clientes. Então a dica é essa, tá? Estipula um horário e coloca como regra, aconteça qualquer coisa no mundo, a não ser, né, a morte de alguém, de algum cliente, de algum ente querido, Deus o livre, vou bater na madeira aqui, mas se não, você vai todos os dias naquele mesmo horário trabalhar a sua carteira. Isso se chama disciplina e todas as pessoas que têm disciplina que eu conheço têm sucesso e têm uma carteira de seguro de vida e trabalham a sua própria carteira. Então essa é a dica, tá? E depois você vai colher os frutos de tudo isso. E uma dica aí, gente, para vocês começarem, tá? Ah, Antônia, nunca trabalhei a minha carteira, mas achei importante o que você falou. E eu, né, vou fazer que nem você fez lá com o bolo, colocou os ovos com casca e tudo. Eu vou seguir a receita. Então, ótimo, gente, vai seguir a receita. O que eu recomendo que você faça? Pega a sua carteira e aí você vai fazer... Vocês já viram como que funciona em uma fruteira, em um mercado, né? Uma seleção de frutas... Porque chega final do dia, eles começam a selecionar o que é que pode continuar na prateleira, né, no balcão. Então eles começam, esse fruto é bom, esse não é, esse tá machucado, esse pode ficar aqui, esse não pode. É isso que você vai fazer com a sua carteira, tá? Você vai selecionar os clientes que você tem melhor relacionamento, que você... já conhece há bastante tempo, que você sabe que confiam em você. Você vai selecionar 20 clientes. Você vai anotar esses 20 clientes. Essa live vai acabar agora e você não vai almoçar. A sua barriga vai roncar e você vai dizer: não, eu consigo controlar porque eu sou mais forte do que isso e eu quero ter uma carteira grande e saudável. Então você vai controlar a barriga, o ronco, e você vai baixar a cabeça e você vai lembrar de 20 clientes da sua carteira que são clientes que têm mais proximidade com você. E aí você vai fazer o que eu ensinei, você vai anotar tudo que você lembra deles e você vai ligar e agendar uma visita de qualificação. O que é isso, gente? Você vai lá conversar com o teu cliente e entender a realidade dele. Você vai perguntar se ele tem alguma proteção, se a empresa, né, alguma proteção para a empresa, para amparar ele em caso de uma ação trabalhista, em caso de algum acidente de trabalho. Você vai visitar o seu cliente, pessoa física, e você vai perguntar se ele tem alguma proteção para renda, se ele tem alguma proteção caso, né, Deus o livre, mas se vier a faltar para proteger a sua família. Se não tiver, você vai fazer perguntas do tipo: tudo bem, mas e se acontecer alguma coisa? Você tem caixa, né, para... Não iria te prejudicar financeiramente, ter que lançar a mão de um certo valor, né? Muitas vezes a pessoa, não, vou ter que vender o carro, teria que vender a casa, teria, sabe? Seguro é uma proteção de renda. Então você vai fazer essa visita de qualificação e ao final você vai se colocar à disposição. Alguns clientes vão te dizer: ah, mas eu já tenho um seguro. Daí sabe o que você vai dizer? Ah, que bacana, que legal. Primeiro, né, parabéns, porque você já tem uma proteção, você tem consciência, né, do quão importante é se proteger e proteger também e amparar quem a gente ama. Mas deixa eu te dizer, a maioria aí dos meus clientes também já tinham seguro antes de eu fazer uma visita como essa. Só que o seguro não estava adequado à necessidade. Então, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma análise, né, sem compromisso na tua pólice para verificar se realmente atende a sua necessidade. E se atender, eu vou ter o maior prazer de dizer para você: olha, você está muito bem amparado e protegido. Mas se não tiver, eu também vou te orientar qual que é a melhor forma, mas a decisão é sua. Pronto, gente. E aí, se o cliente tem seguro, você leva a pólice para o teu escritório e você cota. Você que já tem as informações, né, do que ele precisa, melhor do que ninguém, já é teu cliente, você já conhece, é um cliente próximo, vai saber direcionar ele para o que tem de melhor. Então, assim, é isso que é a sua tarefa, essa é a sua tarefa de hoje, tá? Anotar 20 clientes,
agendar a visita, siga a receita, gente. Faz, pratica, visita, porque é isso que vai te fazer criar casca, né? Que vai te fazer criar experiência. Você vai, por que eu tô dizendo 20? Porque se você fechar um, tá ótimo. Você acha que quando eu comecei eu fechava 20 de 20? Não! Não é assim que funciona. A gente recebe um monte de não e você tem que estar preparado para o não, entender que o não é importante também, para você entender o que está fazendo de errado e fazer melhor com os próximos. Então, faça isso, visita, aborda e depois me conta como que foi o resultado. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero que tenha feito sentido para vocês, que eu tenha ajudado de alguma forma. E só para lembrá-los, então, a partir do dia 7, nós teremos um evento inédito. Eu nunca fiz algo parecido antes, que é a Semana da Independência com Seguro de Vida, tá? É um evento online, gratuito, onde eu vou mostrar o passo a passo para você construir uma carteira de R$5.000 em apenas 6 meses de trabalho. Então aproveita lá essa oportunidade. Aqui na bio tá o meu link onde você consegue se inscrever para o evento. Se você não se inscrever, eu não consigo te avisar quando ele vai começar. Então se inscreve lá, tá? Um grande beijo para vocês, um ótimo dia e amanhã às 11h01 estaremos aqui novamente. Tchau, tchau!